O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Pai, por nós pecadores, ora e na hora de nossa morte. Sejam sentados um instante. Diante de uma liturgia tão bonita, iniciamos nosso tríduo hoje em honra a Nossa Senhora de Fátima, cada qual certissimamente já veio para essa Santa Missa cogitando que intenções, que pedidos fazer a Nossa Senhora, porque ela, como mãe generosa, maternalíssima, nunca deixa de atender, já dizia São Bernardo, nunca se ouviu dizer que quem recorresse a ela fosse desamparado. E a maior manifestação de amor de Deus pelos homens tem um nome, Maria Santíssima. Quando Deus quer externar o seu amor num grau inimaginável, quem que ele envia? Envia a própria mãe dele. E, de fato, Nossa Senhora vem e com palavras de doçura, de compunção também, claro, e de convite à conversão, ela, Nossa Senhora, quer manifestar o amor dela por nós. Ontem, domingo, a liturgia falava da necessidade de compreendermos o quanto Deus nos ama. Qual que é o padrão do amor de Deus por nós? É o amor que existe do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Em função do amor de Deus Pai por Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho por nosso Senhor, por Deus Pai, esta é a medida do relacionamento nosso com Deus, ou seja, do amor nosso em relação a Deus, Deus em relação a nós. Por isso que o vínculo que existe entre os bons, entre os cristãos, entre aqueles que são filhos de Deus, é uma coisa tão profunda, tão entranhada, que no início da igreja, os católicos, os cristãos, os católicos, quando estavam pelas cidades, já propagando o evangelho, etc., e ainda naquela mistura de paganismo, judaísmo e o cristianismo, né? Eles, para distinguir quem era cristão do que não era, apontavam e diziam: veja como eles se amam. É muito bonito isso. E este amor de Nosso Senhor por nós é tal que nos dá uma união, um vínculo que é inabalável, desde que estejamos unidos a Ele. Aí caímos na liturgia hoje. A liturgia hoje vai tratar o quê? Este amor de Deus por nós, ele gera em nós uma alegria, uma união entre os bons, tão grande que daí desabrocha o quê? Maravilhas. Mas desabrocha o quê? Inimizades. É o que nosso vem dizer no Evangelho hoje. Nosso vai dizer clarissimamente: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Quando nosso Senhor sobe aos céus, ele promete o Espírito Santo. Veremos daqui poucos dias, Pentecostes. Por que nosso Senhor promete o Espírito Santo? Porque nosso Senhor, sabendo e dando essa missão para os apóstolos de serem testemunhas dele, esse dar testemunho de nosso Senhor no mundo é necessariamente condição de luta, é necessariamente condição de perseguição. Não é uma opção, vai ser perseguido. Ainda bem, porque por onde passou nosso Senhor, passaremos todos nós.
seja pelo martírio numa cruz. Olha, existem martírios tão mais duros nos dias de hoje, que é o martírio da vida inteira, dentro da fidelidade à fé. Por um aspecto, ou se quiser por vários aspectos. Se quiserem por vários aspectos, a pessoa suportar de pé uma postura de alma, enquanto católico, sendo fiel à lei de Deus, no mundo de hoje, de indiferença, de naturalismo, de pragmatismo, de ateísmo, e a pessoa manter o estandarte da fé de pé, sendo hostilizada, isso é um martírio que leva a vida toda. É a vida toda. E nosso Senhor deixa essa máxima para nós. Somos amigos dele? Somos. Seremos inimigos do mundo. Necessariamente, vamos ser inimigos do mundo. E essa inimizade que existe entre as coisas da fé, entre a igreja e o mundo, que o mundo prega de horrores, etc., isso é irreconciliável. Tentar juntar uma coisa noutra é impossível. Por que é impossível? Porque a inimizade posta por Deus. É mesmo? Está no Gênesis. Porém, inimizade entre ti, em a raça da virgem e a raça da serpente. Não tem como. Não tem como ligar uma coisa noutra. Por quê? Porque numa situação é o amor de Deus que aparece, noutra situação não existe amor a Deus. Portanto, existe ódio, existe desprezo. São Gregório VII, um dos maiores papas que a igreja teve, um papa extraordinário, um homem de um pulso muito firme. Ele tratava de defender os direitos da igreja, ele não poupava esforços, sobretudo não poupava a própria vida. Tem uma frase muito bonita dele, ele diz assim: amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Amou a justiça, ou seja, amou a virtude. Odiou o mal, morro no exílio, foi perseguido. Não existe uma frase de santo que diz: amei a santidade, a justiça, a virtude, detestei o mal, fui aplaudido por todos e aclamado. Depois que eu morri, me construíram um monumento e glorificando-me. Não existe. Não existe. Por que insisto nesse ponto? Porque é algo que, infelizmente, nos entra pelos poros, nos entra pelas narinas, pelos ouvidos. Uma ideia de coexistência entre bem e mal, mal e bem. Não existe. A pessoa buscou o caminho da virtude, ela que se prepare. Mas se preparar como? Com a cabeça baixa, desanimada? Não. O contrário, animado. Por isso que o salmo hoje é de júbilo. Um evangelho que fala de rompimento com as coisas que não são de Deus, com o mundo. O salmo canta: exultem os fiéis por sua glória. E cantando se levanta de seus... Imagina uma pessoa que está deitada e dá um salto da cama cantando e louvando a Deus. Interessante, não é? Alegre, portanto, não triste. Com louvores do Senhor em sua boca. Ela vai abrir a boca para falar algo, sai coisas de Deus, sai maravilhas. Eis a glória para todos os seus santos. Qual que é a glória dos santos? Proclamar o nome de Deus. Proclamar o nome de Deus. Separei uma outra frase de Santo Agostinho, muito interessante, muito bonita. Achei aquelas frases de Santo Agostinho assim, que tem um brilho muito especial, toda dele. E que vai bem de encontro ao Evangelho de hoje, porque o Evangelho de hoje é exatamente a proclamação da verdade, da integridade, que se chama amor a Deus, e necessariamente vem um rompimento com o mundo. Portanto, a verdade e o erro se encontram e se chocam. Santo Agostinho diz: a verdade é como um leão. Você não precisa defendê-la. Deixai-a solta e ela se defenderá. A verdade é como um leão. Não precisa defender a verdade. Deixa a verdade solta, ela sabe se defender. Como só prova isso? Enviarei o Paráclito. De maneira que todos nós sempre seremos amparados. Por quem? Pelo defensor. O defensor por excelência, o Divino Espírito Santo. A pessoa está com dificuldade, seja para perseverar, por exemplo. Os apóstolos foram perseguidíssimos no início da igreja. Nosso fala aqui, expulsaram da sinagoga. Sabe o que significa isso?
os cristãos estavam excomungados, estavam fora, não tinha igreja, templo, eles não tinham onde se reunir, era sinagoga ainda. E ali que eles faziam o apostolado. Nosso previu e profetizou, aconteceu. Eles foram expulsos da sinagoga, excomungados, portanto, e com pena de morte, inclusive, dentro do judaísmo. Tem problema. Virar o defensor. E aí, vemos aquelas maravilhas todas nos Atos dos Apóstolos, onde eles se defendem com uma galhardia, com um heroísmo, uma coisa extraordinária, seja São Paulo, seja qualquer outro apóstolo, na hora de pregar o evangelho. Então, todos nós temos essa promessa. De que estamos com a verdade, o Espírito Santo nos cobrirá com suas asas, nos protegerá. E, hoje, trido de Nossa Senhora de Fátima, quem pode mais nos defender do que a esposa do Divino Espírito Santo? Porque ela, Nossa Senhora, quando apareceu, foi uma tal transformação nas almas, e aí mostra o quanto Deus é o Senhor da história. Ela, Nossa Senhora, é a rainha da história, a rainha dos corações, porque a humanidade vai numa deriva, vai numa contínua, um contínuo afastamento de Deus, numa determinada direção. Entramos no século XX, a humanidade se perdendo, de repente, Nossa Senhora escolhe 3 crianças, na idade da Maria, 10 anos de idade. Nossa Senhora aparece, minha filha, eu quero transmitir uma mensagem ao mundo. A mensagem se espalha pelo mundo inteiro e, para os bons, alento, esperança, alegria, porque Nossa Senhora fala de coisas terríveis que aconteceriam, sim, mas ela fala de um triunfo, que vai ser o triunfo dela, por cima de tudo que for problema, dificuldade que a humanidade passará doravante, não tem problema. Ela, Nossa Senhora, prometeu, ela vai triunfar. E fica uma ameaça para o demônio. Avance mais, não tem problema, apareça de novo. É tão simples para ela. E até o momento em que eu apareça de novo, por exemplo, que ela disse isso, eu apareceria uma 7ª vez. Muito simples. Ela, dentro de todo esse período, o que ela faz? Vai tocando os nossos corações, por isso estamos aqui participando dessa Santa Missa. Ela vai tocando os corações dos fiéis, dos filhas dela, escravos dela, e vai alimentando o fervor, a perseverança e sustentando na luta. Até o momento que não tem para onde ir mais. E vos expulsarão da sinagoga. Né? Não tem problema. Nossa Senhora disse, agora eu vou entrar em cena novamente. E aí pronto. Então, nós temos que ter essa convicção nesse tríduo, especialmente nesse tríduo, e pedir a Nossa Senhora esta graça de termos no fundo da alma certeza inabalável de que ela, Nossa Senhora, sempre venceu, vencerá novamente na história, porque ela é a rainha da história, Deus pôs tudo nas mãos dela. E nós seremos, e já somos, instrumentos dela, porque ela quiser utilizar de nós. Então, isso nos dá um alento, nos dá uma esperança e uma confiança que dá insegurança no mundo. Deixa o mundo inseguro, deixa o demônio, sobretudo, inseguro. Nós pedimos a Nossa Senhora essa santa alegria de sermos filhos, sermos escravos dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.